Continuando a nossa leitura no livro de Salmos, no Salmo 20. Não lerei na íntegra, mas eu peço que você reflita neste salmo depois, com calma, leia versículo a versículo. E no versículo 7 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nós, mulheres, costumamos, ao se deitar, planejar o dia seguinte, porque há tantos afazeres, há tantas coisas a serem resolvidas. É o filho que levanta cedo, é a escola, é o trabalho, são as funções domésticas, o findar do dia, quando todos chegam em casa e você ainda tem que preparar a janta, por exemplo, cada uma dentro da sua realidade, do seu dia a dia, dentro das funções que hoje você tem. Precisamos estar prontas para tudo isso. E são muitas coisas. Mas o Senhor aqui diz neste versículo 7 que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aqueles que confiam na sua própria capacidade, aqueles que confiam de que o seu dia vai ser exatamente como ele planejou, porque você tem capacidade para isso, o Senhor diz que você pode cair, você pode vacilar. Por quê? A nossa força, a nossa rocha, aquele que conduz o nosso dia é o Senhor. O Senhor deixa claro em outros versículos de outros livros da Bíblia, em Provérbios, por exemplo, que nós precisamos planejar o nosso dia e isso agrada ao Senhor. Mas nós precisamos colocar o nosso planejamento no altar do Senhor. Falar: Senhor, aqui está o meu planejamento, aqui está o meu dia, e que o Senhor conduza este planejamento conforme a sua vontade. Porque nós não podemos confiar em nós mesmos, nos nossos atributos, naquilo que nós somos capazes, se não entregarmos tudo isso no altar do Senhor. Porque é Ele quem nos capacitou, é Ele quem nos dirigiu, é Ele a nossa rocha. Por mais que você prepare os cavalos para a batalha, quem te dá a vitória é Deus. Quem te conduz à vitória, quem te conduz a um final de dia tranquilo, a um final de dia com todas as suas funções alcançadas, com resultados positivos, é Deus. E mesmo assim, em alguns momentos, o Senhor pode mudar os planos para um propósito. E nós precisamos estar com o coração alegre quando o Senhor muda os nossos planos. No Salmo 21, os versículos eles relatam a confiança que devemos ter em Deus e que Ele, da maneira dele, luta, batalha por nós. E no versículo 13, o último versículo do capítulo 21, diz assim: Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Quantas vezes nós chegamos ao final do dia e falamos: tudo deu errado, eu nem deveria ter acordado. E o Senhor diz para nós: sim, deveria. O seu dia, ele foi controlado pelas minhas mãos, foi permissão minha para um propósito, e nós precisamos louvar a Deus, engrandecer o nome dele, exaltá-lo, porque ele é quem cuida de nós. E nós precisamos ter isto no coração. Terminar o dia e olhar para Deus e dizer: Deus, o que eu aprendo com tudo que aconteceu neste dia? Deus, perdoa-me por algo que eu pensei ou que falei, que agi e não foi de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade. Senhor, para o próximo dia, me ensine a ser melhor do que hoje. Mas uma gratidão por nos fazer dia a dia cada vez mulheres melhores. E no capítulo 22, o salmista continua a falar sobre essa busca em Deus e que muitas vezes nós ficamos angustiadas por tudo que está acontecendo e
questionamos a Deus, onde está Deus? E o Senhor responde, eu estou ao seu lado. O salmista começa a adorar a Deus e assim somos nós. E as nossas orações, elas devem ser essas: Senhor, não se afaste de mim. Senhor, continue com as suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família. Senhor, não se afaste das minhas causas. Senhor, esteja conosco. A nossa oração, ela também deve ser uma oração de súplica, buscando a Deus e pedindo a Deus que Ele não se afaste de nós, que Ele fique conosco. É uma adoração a Ele quando nós clamamos por Ele. No versículo 26 diz assim: os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Aquilo que o Senhor quer para nós, Ele tem concedido. Muitas vezes não tem concedido aquilo que imaginamos, mas aquilo que precisamos, Ele tem colocado na nossa casa, na nossa mesa, na nossa família, no nosso dia. E no versículo 27 continua a falar: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações. O Senhor é grandioso, falamos aqui várias vezes e continuamos a falar, porque é uma verdade. O Senhor, Ele governa sobre todas as coisas. Podemos enxergar e não entender às vezes algumas coisas, mas o Senhor está no controle de tudo. No versículo 30 diz assim: a posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois Ele agiu poderosamente. Quando entregamos totalmente a nossa vida ao Senhor, Ele começa a agir na nossa vida conforme a vontade dEle. E quando isso acontece, os resultados são sempre perfeitos, porque estão no centro da vontade de Deus. E o que acontece? Que gerações futuras, gerações que não nasceram ainda, estarão ainda desfrutando dos feitos que o Senhor fez na sua casa hoje. Se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós agradecermos a Deus a todo instante, Ele fará a você nesta geração, e os frutos ecoarão nas gerações futuras, para que o hoje e o amanhã sejam poderosamente alcançados em bênção no Senhor, e gerações futuras ainda se lembrarão do que Deus tem feito para você hoje, porque eles ainda desfrutarão o que o Senhor tem feito para você hoje. Ore a Deus para que o hoje alcance o amanhã, alcance a sua família nas próximas gerações. Em nome de Jesus. Amém.